paz do Senhor, Igreja do Senhor. Pastor José, da Igreja Ministério de Jesus Cristo, da quadra 12, Lote A, Parque das Américas, Cidade Ocidental. Nos tempos difíceis, nós não podemos se afastar da palavra do Senhor e dos ensinamentos. E hoje eu quero ministrar aqui para a igreja a lição número 11, que é o título O Homem do Pecado. Texto áureo está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 8, 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruída por Jesus Cristo, o homem perfeito. Leitura bíblica em classe está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 15. Eu vou ler aqui só o 1 e o 2, os irmãos leem em casa toda ela. Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Introdução diz assim: nessa lição trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a preservarmos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. 1 João capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia! O homem do pecado, o primeiro tópico. Neste tópico enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurado no anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 10, depois 23 ao 24. Ambos agiram como o homem do pecado que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Eu quero só citar aqui esses dois versículos, o que acontece. Por que esses dois, Caim e Lameque, está aqui configurado como o quê? Os dois primeiros anticristos. Primeiro nós conhecemos a história de Caim, que matou seu irmão por ciúme ali, configurando a ordem de Deus para com a família. Também Lameque, aqui do versículo 23 e 24 de Gênesis, também é a pessoa da quinta geração de Adão. Está escrito aqui no versículo 23 e 24 que ele matou um homem e uma criança ali por afrontar, quer dizer o que? As pessoas que estão se desviando dos mandamentos do Senhor para ali fazer verdadeiramente contrário a Cristo e sendo ali um anticristo. Amém, igreja do Senhor? 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, e ele diz assim, 2, 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Glória a Deus. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, que todo mundo conhece, ali quando perseguiu, aqui em Êxodo 1,
do 8 a 16, que perseguiu ali os primogênitos a matar, né, todos os primogênitos, que ali se salvou o Salvador ali, o resgatador do povo do Egito, na escravidão já de 430 anos, projeto do Senhor que ali era para ser interrompido por Faraó, um dos anticristos. O perverso Amã, que aqui em Esté também, capítulo 3, versículo 1 ao 6, né, que ali arquitetou um grande projeto contra aquele povo que Esté foi usada para ali ser um socorro. Em Mateus capítulo 2, versículo 3 também, aqui nós vemos a configuração daquele que mandou matar, né, o Herodes, né, que mandou matar todos os primogênitos mais uma vez para ali ser e configurar-se como um anticristo. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, Stalin, pois a lista é longa e enojadiça. Quer dizer o quê? Esses, principalmente como Adolf Hitler, foi um dos que mataram, mas muito, esse matou muita gente, matou muitos cristãos ali, perseguindo quem? Perseguindo Israel. Segundo subtópico, títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é, aqui como está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 18, configurado como um anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias já não eram poucos. Quer dizer, que naquele tempo tinha muitos anticristo, né? No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como principal que há de vir. Daniel 9, 26. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. Evangelho de João 5, 43. Terceiro subtópico, a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este, né? Segundo Tessalonicenses 2, o 9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses, né, 2, 4. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhes honras e adoração. Apocalipse 3, 13, 4. Nele, a possessão satânica será plena. O que acontece? Nós vemos aqui, o que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 4, 2, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que acontece? Como João, aqui em 1 João, ele sempre detectou e também nos despertou contra todas essas espécies de anticristo. E o anticristo é todo aquele que se opõe à palavra do Senhor, principalmente quando disse contra o pecado, como disse contra as ideologias, principalmente a ideologia de gênero,
contra a família. Então, todos que se opõem contra a palavra do Senhor, contra a verdade, e ali admitem a mentira, eles estão sendo ali uma espécie de anticristo, assim como nós vemos aqui os grandes exemplos de quem, né? Nós vemos aqui que foi aqui como no êxodo de Faraó, como também o Amã e também Herodes no tempo de Jesus. E agora nós vamos para o segundo subtópico. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quadrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à Igreja. Primeiro subtópico diz assim: opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato, jamais logrará derrotar a Deus. É claro, né? Que Jó diz aqui em 42:2 que nem o pensamento, não tem nem como, nem os pensamentos de Deus ele consegue vencer. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Quer dizer o quê? Se tem alguém trabalhando contra a obra divina ou contra as coisas do Senhor, configura aqui como um anticristo. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel, aos redimentos do Cordeiro. Daniel 10, 13, 21, 1 Tessalonicenses 2, 18 e Apocalipse 2, 10, 11, 13 e 17. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, oh glória a Deus, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém. Quer dizer, o que isso está escrito? Que o Senhor vai colocar o Satanás assim, no lugar dele, debaixo dos pés. Romanos 16, 20, onde está escrito isso, é a base. 2. Opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Então acontece através de quê? Dos anticristos, quer dizer o que? Várias pessoas, porque nós vemos no decorrer daquele tempo, né? Desde Herodes, né? Desde ali do Velho Testamento, bem no início, desde Moisés, nós vemos os anticristos, né? Impedindo com que a obra do Senhor vá em frente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Né? O que dizer? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas, né, ali por Hitler. Foi quantos? Né? A destruição de massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, mais de 600, né? Mais de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas foram destruídas nesse período, né? Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Apocalipse 12, 17. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Opor-se a Jesus Cristo no que concerne os filhos de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Mateus 24, 5, 23 e 24. Né? Leia com atenção, principalmente Apocalipse capítulo 13. O início tentou matar fisicamente o Filho de Deus, né? Como está escrito aqui em Mateus capítulo 2,13, que foi quando ali foi a ordem dada para que todos os primogênitos até 2 anos fossem
ali eliminado para que não viesse, né, ali fisicamente contra o próprio Cristo. Depois procurou enredá-lo na tentação no deserto, quando ele foi tentado aqui em Mateus 4:1, que ele foi tentado por 40 dias ali no deserto. E finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína, né, cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. 1 João 4:2 e 3. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia! Nós temos que sempre a isso testemunhar, professar e provar verdadeiramente dentro da palavra. Opor-se agora contra o que? A igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Evangelho de João 15, 18 e 19. Vamos ler esse Evangelho de João 15, 18 e 19, o que diz? Diz assim, Evangelho de João 15, 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, saiba que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo para isso, é que o mundo vos aborreça. Amém? Continuando. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemos-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Evangelho de João 10, 28 aqui, 1 João 4, 4, que ele diz assim: filhinhos, não temas, o que há em vós é maior do que o que há no mundo. Agora vamos para o terceiro e último tópico. Terceiro e último tópico: a destruição do homem do pecado. Vejamos agora a seção, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporário, né? Temporal e rápido. Primeiro subtópico diz assim: a seção do seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, glória a Deus, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Quer dizer o que? Vai ter esses 3 anos e meio de reino dessas duas personagens de Satanás. Não é Satanás, é os dois personagens dele. Quem, né? A besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, que diz assim, ó: a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhes foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses, que aí dá 3 anos e 6 meses, correto? O primeiro será um agente político, primeiro será um agente político, e o segundo, um delegado religioso. Quer dizer o quê? Você acha que sem ousadia, sem autoridade, essa besta e esse falso profeta vai conquistar alguém? Vai conquistar aí nações para segui-lo, para profanar os templos, para profanar a palavra do Senhor? De maneira nenhuma. Ele vai usar, né, o Satanás vai levantar aqui essa besta, né, que vai induzir a massa, né, as nações em massa a segui-lo, a ouvi-lo e também a obedecer, né? Vamos ver aqui com grandes sinais, né,
com grandes profecias. Por quê? Porque tem aqui um falso profeta, né? Isso vai chegar ao auge, né? Vai ali induzir várias pessoas, principalmente com condições, porque aqui um agente político, né, com um grande poder, ele vai agir aqui com grande poder, porque, no entanto, foi dado assim, como nós vemos aqui na palavra, a essa besta e esse falso profeta, correto? Né? Aqui está, aqui eu li já aqui o versículo 5 de Apocalipse 3, o primeiro será um agente político, né? E o segundo um delegado religioso. Quer dizer o quê? Se você levar aqui para o poder, olha só, está levando aqui para 3 colunas, o poder político, né? E também para o delegado religioso e também um profeta ali que vai levar, né, as nações à blasfêmia, à perdição. O auge de seu império, segundo subtópico. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Apocalipse 7, do 8 a 16 e também 18. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Quer dizer o quê? Sem nenhuma contestação. Por quê? Porque está investido ali, olha só, em primeiro lugar por essas personagens de grande poder, né? De grande poder econômico e profético, e também por um personagem aqui de grande poder religioso. É por isso que o Senhor Jesus sempre condenou e também foi condenado pelos religiosos. E ele condena a religião, né? As pessoas religiosas, as pessoas religiosas. Por quê? As pessoas religiosas, qual é a diferença? A pessoa religiosa é aquela que ela não se atenta para os mandamentos do Senhor. Ela não se atenta para os mandamentos do Senhor, né, que é guardar e obedecer o Senhor. Ela se atenta só para dizer que obedece a Deus e viver da sua maneira própria, né, sendo o seu próprio Deus, né? Porque as pessoas que verdadeiramente elas são obedientes ao Senhor, ela não é Deus de si própria, mas ela é obediente aos mandamentos do Senhor. Correto, igreja do Senhor? O seu governo, a princípio, será aceito por todos. Vai ser aceito sim, porque tem é temperado. Correto? Vamos para o terceiro e último subtópico. A ruína do seu império, a ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração, 1 Tessalonicenses 5,3, e depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio, o aqui inimigo de Deus, Satanás. Apocalipse 19, 20 e 20, 10. Glória a Deus. Quer dizer o que? O fim chegará. E o Senhor, como nós lemos aqui, né, no texto áureo, nós lemos aqui, com o sopro, ele vai fazer isso tudo. 2 Tessalonicenses 2,8. O que é que ele diz? E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Conclusão diz assim: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, que é essencial, que é normal, será ele superado apenas por Satanás. Por isso que eu falei, né, que não é o Satanás, é só os agentes dele, para depois ele se manifestar. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio
Criador, mas só para cair, né? No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Segundo Tessalonicenses, nós acabamos de ler, 2:8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. E obrigado, irmãos. Obrigado aí pelo tempo. Eu quero aqui, com esse pequeno ensino aqui, poder tirar a atenção de todo o coronavírus, de tudo quanto é afronta, e assim colocar a palavra do Senhor nos lares, na vida de cada um de vocês. Amém? E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Senhor Jesus.